inconscientemente o cérebro dele diz assim: se você der alguma coisa na vida, a sua mãe vai ficar decepcionada com você. Porque é como se ela tivesse falado uma mentira. Então, para não desapontar, eu me mantenho naquele lugar. Parece lógico, mas no inconsciente é isso que acontece. Isso é uma forma de bloqueio. Assim como tem filhos, por exemplo, que os pais dizem assim: ah, mas isso não é pra gente. Morar na praia, isso não é pra gente. Daí o filho, ele tem até condições talvez de morar na praia, mas ele não se sente merecedor de morar na praia, porque um dia a mãe dele disse: isso não é pra gente. Ai, viajar de avião não é pra gente. Não, porque rico, as pessoas que têm dinheiro, elas são, grosseiras, ou elas são snobs, ou enfim, né, teve uma experiência ruim e daí rotulou todo mundo. Isso é uma crença, e essas crenças é que vão fazendo os bloqueios. Então, eu tenho que perceber primeiro qual é o ciclo de autossabotagem, qual é o ciclo que eu quero romper. É financeiro? É amoroso? É escassez? É o ciclo de emagrecimento, o próprio ciclo de emagrecimento? O que mais? O que mais? No ciclo de emagrecimento, por exemplo, tem as duas vertentes. Ou eu não quero deixar de fazer parte daquela família, e eu preciso ser parecido com eles, né? E se eu for diferente, eu rompo o ciclo e eu não posso deixar as pessoas longe de mim. Ou é uma forma de eu me punir de não ter coragem de romper o ciclo. Eles me machucam tanto, mas ainda assim eu quero fazer parte disso aqui. Na minha família, eu tinha uma tia que dizia assim, ó: vocês são gordos mesmo porque vocês comem. Eu tinha uma raiva dela. Depois eu entendi, depois eu perdoei ela. Mas, por muito tempo eu me vi dentro do ciclo de a gente é gordo, mas pelo menos a gente tá junto, entendeu? Pelo menos a gente tá junto. E ela tava sempre sozinha. Daí, sempre começa com uma semente de injustiça. Boba, bem boba, mas tá ali. Outra, eu não queria ser parecida com a minha mãe. Porque a minha mãe, quem conhece, sabe que ela é bem gordinha. Então, eu luto por conta de um objetivo inconsciente de não quero ser parecido com a minha mãe. Aí a motivação tá errada. E daí, em algum momento, eu vou me sabotar e voltar pro mesmo ciclo. Por quê? Porque quando a motivação tá errada, o ciclo, ele não se encerra de uma forma... O ciclo, ele só se encerra com uma história de vitória. Ele nunca pode se encerrar com uma história de derrota. Então, eu não quero ser parecida com a minha mãe. Não é o que vai me levar pro próximo ciclo. Eu só vou pro próximo ciclo quando eu entender que essa era a minha motivação, que ela estava errada, e não, eu dou um novo significado para isso. Lembra que eu falei lá na frente? A partir de agora, eu conto a história. Então, o meu medo era de ser gorda. Então, agora eu posso não ser gorda, mas não porque eu quero ser diferente da minha mãe, porque eu sei que isso faz bem para minha saúde. E eu sei que eu me sinto melhor assim. E a minha motivação foi trocada. A minha história com a minha família foi ressignificada. E agora eu tenho uma história de vitória que eu posso começar um novo ciclo. Entendeu? Isso é autossabotagem. Quando eu chego em casa e eu tenho muita vontade de comer, eu preciso avaliar duas coisas principalmente. Primeira delas, se eu passei realmente o dia inteiro quase sem comer, de não ter comido em qualidade, o meu corpo fisiologicamente vai pedir o alimento, tá? Então, se eu tô o tempo inteiro em atividade e eu comi muito pouco, do tipo, quase não tomei café, quase não almocei, então quando eu chego em casa que eu relaxo, aquilo que eu, durante o dia, eu utilizei e não tinha para gastar, vamos dizer assim, é como se fosse um crédito. Então, quando chegar no final do dia, ele vai ser retirado. Então, pode ser isso, tá? Aí, o que eu preciso fazer? Ajustar a quantidade de comer durante o dia. Mas, pode ser que seja aquilo que eu falei antes da dopamina.
eu não tenho prazer no meu trabalho, ou o meu trabalho é extremamente estressante, como se eu não visse o fruto por aquilo que eu estou fazendo. Eu trabalho, patino, eu não tenho prazer, eu não tenho ganhos, porque uma criança, ela precisa dos ganhos imediatos. O adulto, ele consegue saber que nem tudo é imediato, a gente consegue balancear isso. Mas, quando eu tô sempre só esperando e o ganho não vem, eu vou ter que tirar isso de algum lugar. E daí, a gente volta lá na nossa infância do qual que é a forma mais rápida que eu tinha de obter prazer? Boca. Qual que é a forma mais rápida de eu resolver a minha frustração, o meu problema? Boca. Principalmente doce. Quer dizer que é só doce? Não. Mas normalmente vai ser doce ou vai ser comidas que são mais, um aporte calórico maior. Por quê? Porque a sensação de bem-estar depois que você come um brigadeiro que é doce é bem diferente do que você comer uma bacia de salada. A sensação de prazer é diferente, porque o nosso corpo, ele não é burro, ele sabe que a salada, além de tudo, tu vai gastar mais caloria para digerir ela. E ele sabe que aquela sensação do doce te dá uma paz de espírito, não é? É só burlar o sistema, tá? Então eu preciso avaliar as duas coisas. Se eu estou num ambiente de trabalho que ele é extremamente estressante, Tati, o que é extremamente estressante? Depende das suas necessidades básicas, e aí que entra a análise corporal e comportamental. Eu tenho que saber aonde que está a minha zona de facilidade, onde é que está a minha zona de desafio. Se eu sou uma pessoa que tem um oral alto e eu estou o tempo inteiro lidando com pessoas, por exemplo, a Juliana, ela tem um oral alto. Ela precisa estar com pessoas. Ela, para trabalhar de vendedora, por exemplo, algo que ela faz de forma natural. Não desgasta ela. Ao contrário, aquilo ali estimula ela. Então, quando chega em casa no final do dia, ela pode estar cansada, mas se ela viu pessoas, ela está satisfeita. Ela não precisa comer por conta disso. Mas, se fosse o contrário, se a Juliana tivesse um masoquista alto, que ela precisa de tempo sozinho, que ela precisa de organização, e ela passou o dia inteiro se estressando com pessoas, lidando com pessoas e resolvendo assuntos, quando chega em casa aquilo ali para ela é extremamente cansativo, estar no meio das pessoas. Então isso ali vai pedir dela essa compensação. Quem é que está ali para fazer esse trabalho? Quem tem um masoquista alto precisa de lugar fechado, precisa de lugar de silêncio, precisa de organização, precisa de métodos, tabelas, almoxarifado, conta-peça, planilha de Excel. Eles se dão bem com isso, isso é confortável. Bota isso na mão do oral, ele morre. Então, eu tenho que saber. Eu não nasci para isso. Também nós vamos conversar na outra semana. Que o nosso desafio, ele tem a ver também com os nossos talentos. A gente não pode. Mas eu acho lindo esse negócio de falar com todo mundo, que nem a Juliana faz. Posso fazer? Posso. Posso me desenvolver para isso? Posso. Mas isso vai gerar de mim um esforço muito grande. Gerando um esforço muito grande, depois eu vou entrar na compensação. Então, eu tenho que ver se o meu trabalho, o meu serviço também está adequado. Outra coisa que acontece hoje é que as mulheres, elas são muito boas em tudo. A mulher, ela é um negócio fenomenal. Ela se adapta muito às situações. E a gente tem uma neuroplasticidade muito boa. Só que a gente está o tempo inteiro se adaptando, é igual um elástico que tu estica e segura ele esticado. Na hora que tu solta, ele vai dar defeito. Então vai chegar uma hora que a gente vai dar defeito. A gente é muito boa de se adaptar, mas a gente não foi feita para se adaptar o tempo inteiro. Então eu preciso saber qual que é a minha necessidade, qual que é a minha habilidade, qual que é o meu talento. E agora? Agora que eu sei, eu vou tentar adequar isso no meu dia. De novo, se eu for simplesmente lá
e fizer a minha tabela do essencial e do importante, eu já vou ter uma ideia. Posso ser que agora aqui tem pessoas que nunca fizeram o mapa, mas eu já sei dizer, eu realmente, assim, eu não gosto não, mas eu tô o tempo inteiro lidando com pessoas e isso parece que me desgasta. Esse negócio de ter que seguir cronograma, isso, não sei, parece que realmente